A gente chega aí toda quarta-feira com um tradicional comentário do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão ligadas no nosso grande portal. Pois é, a economia brasileira está totalmente distorcida e um dos principais motivos é a falta de confiança nos rumos governamentais ou desgovernamentais da economia. Eu já cansei de falar aqui, de insistir, grandes economistas, vamos falar por alguns aí que pensam que a economia se faz na base das ideias de Karl Marx ou de Engels, aí esses não servem. Porque não existe nada que dê certo baseado naquelas teorias completamente distorcidas, utópicas e fora de esquadro. Os grandes economistas têm a opinião completamente contrária. É preciso que se dê a liberdade de funcionamento do capital para que a economia funcione corretamente. Já falei isso aqui, isso vem desde Adam Smith, que foi um dos grandes economistas do passado, quando a economia ainda não era uma matéria acadêmica, não era uma matéria que ia para as faculdades, e que ele já lançou e já explicou como é que funciona a economia do dinheiro que sai do seu bolso até o retorno do dinheiro ao seu bolso. Ele circula, segundo Adam Smith e outros da mesma escola, 7 vezes até chegar aos... E isto é o que faz funcionar a roda, a engrenagem, melhor dito, da economia mundial. Não é da nossa economia que está distorcida. A economia distorcida, a economia com base nessas ideias completamente fora de aplicação, como seguem à risca Cuba, Venezuela, Nicarágua e outros países aí, como seguiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e antes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia, não dão certo. Se alguém disser, mas a China hoje está rica, a China explorou o comunismo de uma forma diferente. Ela escravizou uma população que era e ainda é a maior do mundo. Hoje já é a segunda, né? Hoje parece que a população da Índia já superou a da China. Não tenho certeza disso. Também não faz diferença, porque qualquer uma das duas é mais de 1 bilhão e 300, 400 milhões de pessoas. Mas a China tinha uma população, lá nos tempos que o comunismo tomou conta, 1949, com Mao Tse-tung e outros, ela tinha uma população enorme que passava fome nos campos. E isso continuou por muito tempo, até que engrenou a economia chinesa, mas em cima do sofrimento populacional. Mas não vim discutir China aqui. O que eu vou falar é da nossa economia, que ontem a Câmara aprovou, rejeitando parte de alguma emenda do Senado lá, e que chega a tributação em 28%. Em alguns casos, maior tributo existente no Brasil em todos os tempos, desde Dom Pedro I e Dom Pedro II. Maior tributo. Aliás, esse desgoverno que está aí está sendo especialista em criar os maiores números, os maiores índices desfavoráveis à economia. Em 1º de julho de 1994, entrou em vigor
a reforma tributária que criou o Plano Real. Na ocasião, nosso real, R$1, valia muito mais que $1, valia 1, alguma coisa do dólar, era o contrário do que é hoje. Desde primeiro, eu repito a data, 1º de julho de 1994, o maior patamar da desvalorização da nossa moeda chegou ontem. Sob a égide deste péssimo governo que assola o nosso país. E que só tem ideias econômicas fora de qualquer economia sensata e qualquer economia que se sustenta no mundo. O que estão fazendo com a nossa economia, e eu volto só aqui em 8 de janeiro, porque quarta-feira que vem é Natal e na outra quarta é 1º de janeiro, eu só volto dia 8, a nossa economia daqui até o dia 8, não sei o que será. Eu não sei e vou voltar aqui no dia 8 e vamos ver quanto é que está o dólar, que ontem chegou a R$ 6,20, maior índice, nem na pandemia chegou perto disso, maior índice de desvalorização do nosso real desde sua criação. Volto a dizer, 1º de julho de 1994, portanto, há 30 anos e meio. E o que pensam? O que faz? O que se preocupa esse desgoverno que está aí? Em mentir, em dizer que está resolvendo a situação, em propagandas mentirosas feitas por certas mídias asquerosas que estão a serviço desse desgoverno e desinformando e não informando a população, que quando alguma coisa ainda tem um bom índice porque é consequência do que veio do passado, dos 4 anos anteriores, dos 6 anos anteriores, a despeito da pandemia nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, alguma coisa que ainda está estabilizada, dizem que é o efeito do atual governo. Eu volto a dizer desgoverno, porque isso não é governo. E enquanto isso, vejam bem, enquanto isso, fazem coisas que não se pensa. Num país em que nós queremos a confraternização, especialmente nessa época do ano, a confraternização de todos. Não é possível. Ontem, ou anteontem, a Justiça do Estado de São Paulo, Justiça Estadual de São Paulo, decidiu mandar retirar nome de militares de algumas ruas, praças, prédios públicos de São Paulo, de locais públicos da cidade de São Paulo, maior cidade do Brasil, maior da América do Sul e uma das maiores do mundo. Mais poderoso, mais rico estado do Brasil também, o estado de São Paulo. Mandou tirar. Olha, vamos colocar diretamente o assunto. Imagine o senhor, a senhora, o jovem que está me assistindo, ali, da Ponte do Guaíba, para dentro do centro de Porto Alegre, pela avenida que depois chega na Mauá, temos a Avenida Castelo Branco. Aliás, um insólito ex-deputado do PSOL, eu não sei se ainda acho que não se reelegeu nesta última eleição, um deputado do PSOL em Porto Alegre, certa época quis mudar o nome tirar o nome da Avenida Castelo Branco. Por quê? No estado de São Paulo, a Justiça determinou retirada de nome de militares de alguns órgãos públicos, porque foram militares que integraram o momento em que houve o regime militar no Brasil. Imagine, então, volto a dizer, a senhora e o senhor, imagine se começarem a pensar desta forma insensata e querer retirar. E aí a Castelo Branco passa a ter outro nome. Nunca vai mudar. É como a ponte do Guaíba, a ponte do Guaíba, para nós, que foi mudada, certa ocasião, para a Ponte Getúlio Vargas. Todo mundo chama de Ponte do Guaíba, como todo mundo chama aquela avenida de Castelo Branco.
Não vai mudar retirando o nome. E retirar o nome por quê? Porque entende que aqueles militares foram pessoas que não serviram naquela época, em determinado momento, ao Brasil. Ou o que querem? Querem depois botar os nomes de José Dirceu, João Vacari Neto, Antônio Palocci, José Genuíno, Paulo Dagoberto ou Gleice Hoffmann, os dois eram casados, agora parece que não são mais. Esta insolente, repugnante presidente do Partido dos Trabalhadores. É isso que eles querem fazer? Querem depois botar esses nomes dessas pessoas? Eu recomendo, se possível, tem na Netflix, não sei se outros canais também têm, o senhor e a senhora que estão me ouvindo ainda podem ver, porque não foi retirado do ar, apesar do desgoverno que está aí. Um filme que, na verdade, são dois filmes, depois uma sequência, há uma sequência, que se chama Polícia Federal. A lei é para todos. Vejam esse filme e vejam o que esses, entre outros os nomes que mencionei, fizeram em determinada época no Brasil. E amanhã ou depois querem mudar nomes de avenidas, de praças, de outras artérias ou outros logradouros públicos em São Paulo, ou nas cidades do estado de São Paulo, tirando o nome de militares que estiveram lá, porque em certa época pertenceram ao regime militar, para, de certo, no futuro, botar o nome dessa gentalha que está aqui. Se o senhor e a senhora observarem e ver aquele filme, que ainda circula na televisão, já disse, repito, eu vi há pouco tempo novamente, de novo, vai ver o que foi feito e que não sobreviveu, que esqueceram. Vai ver o que foi o mensalão, para nem falar na Lava Jato, porque inventaram a ideia de que foram absolvidos. Não, ninguém foi absolvido ali. Houve condenação em 3 instâncias. Houve condenação na primeira instância, houve condenação da segunda instância, que é o tribunal, no caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Porto Alegre, na verdade, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e a sede do tribunal em Porto Alegre, ali no Parque Maurício Sirotsky, mantiveram a decisão em segunda instância. E foi para o Superior Tribunal de Justiça e foi mantida. Depois lá entenderam que havia um problema de competência. Explico ao senhor, à senhora, ao jovem que me assiste, o que é competência. Competência é a abrangência que determinado tribunal, determinada corte pode ter em relação a algum assunto ou episódio. Mais especificamente, um acidente de trânsito com morte que ocorra aqui em Camaquã não pode ser julgado em TAPS e vice-versa, porque a competência é do local em que o fato ocorreu. Então, sob essa alegação, é que anularam aqueles julgamentos. A anulação não significa absolvição. A anulação não significa absolvição. Anularam, deveriam ter enviado os autos, assim se chama, os processos, para a competência, para o juiz de competência específica, reiniciar. Não fizeram. Mas eu não vou discutir isso aqui agora. Não é o momento. O que eu discuto é o porquê de quererem tirar os nomes. Vejam bem, sob essa ideia nefasta, amanhã ou depois vão querer tirar de determinados locais, até cidades, fora a maior quantidade de ruas do Brasil que existe com o nome Getúlio Vargas, amanhã ou depois vão querer tirar o nome de Getúlio Vargas, o maior dos brasileiros até hoje, indiscutivelmente, vão querer tirar o nome de Getúlio porque, em determinada época, ele foi ditador. As épocas passaram, os momentos passaram. Se o cargo, se a forma exercida do cargo público foi correta ou não foi correta, é outra história. Mas os fatos que ali aconteceram e que naquela época aconteceram não têm de ser alterados
para se tornar, para se levar para as pessoas uma história errada ou errônea do nosso país, do nosso estado, do nosso local. Então, a retirada desses nomes é um maior absurdo que eu vejo. Querem retirar porque lá um general daqueles gajos, Figueiredo, sei lá eu quem, tem o nome de uma rua, vão tirar porque ele ocupou uma época contrária aos interesses da nação, porque era um regime autoritário. Olha, mas era um regime autoritário onde não tinha ladrão. A senhora sabe? A senhora sabe? Eu volto a dizer aqui, já contei uma vez, vou contar mais uma vez. Com a minha altura, o meu tamanho, todo mundo sabe que é bem reduzido, eu carregava 2 malas de dinheiro, entrava num DKV Mag ou num Fuca, ia para Porto Alegre, descia na praça da prefeitura, ali naquela praça em frente à prefeitura, e atravessava a rua e levava o dinheiro para a agência do Banco do Brasil, que estava ali, que quem comandava em toda a região aqui, haviam outras em Pelotas, outras em Santa Maria, por aí, mas o comando da nossa região era Porto Alegre, para levar dinheiro que às vezes tinha por demais no cofre aqui, então tinha que ser retirado. Isso é um conceito muito complicado e eu não vou explicar aqui, mas tinha que ser levado para lá, como o dinheiro às vezes vem para cá, os carros fortes estão aí. Nunca fui assaltado. Nunca fui assaltado. Então, se tinha coisa errada, eu não vou discutir. Se a forma como o governo se instalou, eu não vou discutir. Eu vou discutir, sim, que houveram atos que deram certo, e muito mais certo do que está acontecendo hoje com a nossa economia. Bem, nós estamos chegando próximo ao Natal. Já todas as teorias atuais hoje admitidas já estão chegando à conclusão que, na verdade, Jesus Cristo não teria nascido nessa época, em razão de que nem haveria um édito, um recenseamento determinado por Roma, é uma coisa que ainda não está completamente provada pelo imperador Augusto, Otávio Augusto, que era o maior imperador da história romana e que era um imperador quando Jesus Cristo nasceu, teria determinado um recenseamento lá da Palestina, daquela zona que estava ocupada por Roma. Não há uma comprovação rigorosa disso, mas há informações, inclusive, no Evangelho de Lucas, que para mim é o maior dos evangelistas, o único que não conheceu pessoalmente Jesus Cristo. Ele era médico, ele foi o evangelista, para mim, o evangelho dele é o mais perfeito, o mais bem, que melhor conduz a história de Jesus Cristo. Então, voltando a falar, naquela época era a época de inverno. Já hoje a ciência, a investigação histórica já está chegando para isso. Não teria sido, então, possivelmente, nesse mês de dezembro, que lá naquela região que é fria, que é gélida, que tem até neve, Jesus tivesse nascido nessa época. Mas tivesse ou não tivesse, comemora-se o nascimento de Jesus. É uma época de paz, de tranquilidade, de amizade. É uma época que as pessoas devem se respeitar e outorgar uns aos outros a sua admiração com os filhos de Deus. Nesse sentido, a todos nós estamos nos congratulando. Mas, infelizmente, não podemos deixar de apontar as coisas erradas que o nosso desgoverno faz. E eu vou continuar, com a permissão do Clique Rádio, do Dr. Eduardo, e voltando aqui, sempre demonstrar aquilo que está sendo feito errado. Porque se é democracia, nós temos o direito de criticar. E esse direito não se abre mão. A todos, um Feliz Natal, um próximo Ano Novo. Volto aqui em 8 de janeiro e vamos conferir o dólar de 6,20 ontem, quanto é que vai estar em 8 de janeiro. Bom dia. Bom dia, Dr. Nelson Egon.